Shalom, a paz e a graça para todos, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais esse momento com Deus, para mais esse momento de reflexão, de meditação. Estamos aqui na presença do Deus vivo para trazer uma palavra para o teu coração. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E todo ser humano, todo homem e toda mulher que é inteligente, ele para ouvir, ele para meditar, ele para um momento do seu dia para ler, porque existem pessoas que não sabem ler, mas sabem ouvir. E existem pessoas que não sabem ouvir, mas sabem ler. E eu acredito que o ouvir é tão importante, né? Ouvir é tão importante quanto ler, ou mais importante do que ler. E nós precisamos aprender a ouvir. Nós vamos ver que Samuel era um menino, era uma criança. E Samuel, ele vai dizer ali, quando ele está ali sendo cuidado, né, Samuel, filho de Ana. Ana orou a Deus pedindo um filho e Deus lhe concedeu Samuel. Ana, que vivia sendo afrontada por Penina, mas ela entrou na presença de Deus para pedir um filho. E Deus abençoou a vida de Ana, dando a ela Samuel, que veio ser cuidado por Eli sacerdote. E nós observamos que Samuel, já um jovenzinho, quando a voz de Deus o chamou, dizendo: Samuel, Samuel. Samuel vai responder, vai perguntar se foi Eli que o chamou. Foi lá e Eli perguntou. Eli era o sacerdote. E ele chegou para Eli e perguntou: o Senhor me chamou? E ele vai dizer: não, eu não te chamei, volta a deitar-te. E quando ele voltou a deitar-te, Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Quando ele voltou a deitar-se, a paz, glória a Deus. Quando ele voltou a deitar-se, de repente, glória a Deus. De repente vai dizer que Samuel ouviu aquela voz. E ele volta a perguntar a Eli. E ele vai dizer para Samuel: quando ouvires essa voz novamente, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Amém, glória a Deus. Obrigado, Lucas. Louvado seja o nome de Jesus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, ou que o teu servo escuta. Então a gente precisamos ouvir a voz de Deus, porque o vento ouviu a voz de Deus. A tempestade ouviu a voz de Deus. Nós podemos ver que até os ossos secos, no vale dos ossos secos, ouviu a voz de Deus. Então, se nós queremos ter vida, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser transformados, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia! Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. O salmista Davi vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista Davi guardou a palavra de Deus. Então você e eu, nós também precisamos parar um minuto, parar mais de um minuto, para ouvirmos a voz de Deus. Porque quando ele parou de frente do sepulcro,
que ele gritou, ele gritou ali em alta voz na frente daquele sepulcro onde Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. E ele parou e gritou ali dizendo: Lázaro, sai para fora. Lázaro que estava 4 dias. A sua irmã chegou a dizer assim: já fazem 4 dias, Senhor. Já cheira mal, Senhor. Já não tem mais jeito. Ele já está em estado avançado. Não tem mais jeito. Já fazem 4 dias. E Jesus chega na porta daquele sepulcro e vai gritar dizendo: Lázaro, sai para fora, ou vem para fora. Louvado seja o nome de Jesus. E ele ouviu a voz de Deus, porque quem escuta a voz de Deus recebe vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Viverá. E Deus quer nos dar vida. Deus quer nos dar vida nessa tarde. O Senhor quer dar vida a mim, quer dar vida a você nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho aproveitado, a gente aqui da cidade de Afogados da Engazeira, aqui no Pernambuco, e a gente prega a palavra de Deus aqui nas casas, onde as pessoas nos solicitam para fazer os cultos na sua residência. Nós temos alguns pontos de pregação, onde a gente vai lá para anunciar e pregar a palavra de Deus. Graças a Deus tivemos o batismo da nossa irmã Simone, pela qual nós podemos nos alegrar por essa decisão. Uma pessoa que a gente fez o apelo a primeira vez, ela não quis, mas após ela fez, ela tomou essa decisão de entregar a sua vida no batismo. Louvado seja Deus. De entregar a sua vida no batismo. E nós tivemos o privilégio de batizá-la em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre transformação, porque o Senhor Deus, Ele está nos chamando para sermos transformados. Ele está nos chamando, como eu já tenho pregado aqui, é uma série de vídeos onde a gente está falando sobre Deus não muda, mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aí vem da sua mentalidade, da sua mente, de entender que você precisa de uma mudança, de que você precisa ser restaurado, mudado, transformado pela mão do oleiro, que quer fazer de você um vaso novo, que quer fazer de você um vaso lindo. Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas, mas o que falta muitas das vezes é alguém que diga assim: eis-me aqui, Senhor, trabalha na minha vida, eu preciso de mudança, eu não posso continuar fazendo as coisas que faço, eu não posso continuar vivendo a vida que vivo. E hoje a gente vai trazer uma palavra poderosa aqui sobre a vida de Cornélio. Sobre a vida de Cornélio. Irmãos, Deus vai falar ao teu coração. Deus vai falar com você hoje. Você ouvirá a palavra do Senhor. Se prepare para receber um milagre sobre a tua vida. Se prepare para receber uma bênção sobre a tua vida. Louvado seja Deus. E a gente vai falar sobre a vida de Cornélio, que foi transformado. Foi transformado porque estava na busca. Foi transformado porque estava procurando essa transformação para a sua vida. Cornélio estava buscando. Cornélio estava buscando. Amém? Então, pare para ouvir, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado os que lê e os que ouvem, os que escutam a palavra dessa profecia. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Lidiane, Deus abençoe, seja bem-vinda.
Bem-aventurados que ouvem e os que leem a palavra dessa profecia. Então eu sou bem-aventurado quando eu paro para ouvir a palavra do Senhor. Eu sou bem-aventurado quando eu paro para meditar na palavra do Senhor. Aleluia! Porque está escrito no livro de Apocalipse: bem-aventurados que leem e os que ouvem a palavra desta profecia. Então você parou para ouvir a voz de Deus. Você parou para ouvir a palavra de Deus. E com certeza, quando você para ouvir a voz de Deus, você recebe algo sobrenatural sobre a sua vida. João Batista era a voz do que clamava no deserto, e João Batista estava à beira do rio Jordão. Um homem que veio do deserto, um homem que se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, um homem que se vestia com peles de animais. Este aparece do nada na beira do rio Jordão, batizando, pregando. Um homem do deserto aparece lá na beira do rio Jordão, pregando e batizando. Louvado seja Deus. Sóstenes, pregando e batizando na beira do rio Jordão. E a gente observa o seguinte, que João Batista, ele era a voz do que clama no deserto. João Batista, ele era a voz de Deus para alertar aquele povo. E a pregação de João Batista à beira daquele rio era: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Olha a pregação dura de João Batista. Mas João Batista está ali na beira do rio, pregando com muita autoridade e com muita graça, porque ele foi chamado para aquilo. Ele estava ali para aquele momento. E ele estava ali para aplanar o caminho para nosso Senhor passar. Ele estava ali para aplanar o caminho, para que o Senhor passasse. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Seja bem-vindo, Sóstenes. Deus abençoe, varão. Então a gente observa que ele estava ali, e ele vai dizer assim, a palavra de Deus, no livro de Isaías, vai profetizar a respeito de João Batista, dizendo que ele é a voz do que clama no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos apenas uma voz. Nós somos a voz de Deus. Por quê? Porque a gente profetiza a palavra de Deus. Então a nossa voz é a voz de Deus. Porque a gente carrega e profetiza a palavra do Senhor. Então a nossa voz é a voz de Deus. E Deus, ele fala através daqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fala através da vida daqueles que dizem aqui: usa os meus lábios, usa a minha boca, usa a minha vida, usa os meus pés. Sabe o que eu vejo? Que Deus nesses últimos dias está usando os improváveis. O que eu vejo é que Deus está usando nesses dias pessoas que se dispõem, pessoas que têm coragem o suficiente para dar a cara a tapa, pessoas que têm coragem suficiente para se expor e anunciar a palavra do Senhor. Porque a gente está vivendo uma guerra de ideologias, uma guerra da mentira, das heresias contra a verdade da palavra de Deus. E quando as pessoas estão aí acreditando em mentiras, acreditando em heresias, acreditando em enganos, até que a voz de Deus, que é eu e que é você, até que a voz de Deus se erga, se levante para começar a profetizar a palavra, para começar a falar a verdade,
para começar a viver a verdade, não somente proferir, mas também viver. E nunca é tarde para recomeçar. E quando nós começamos a profetizar a verdade, nós começamos a ver pessoas sendo livres, nós começamos vendo pessoas sendo libertas, porque a verdade, ela liberta. A verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te libertará. E quantas pessoas estão cativas, quantas pessoas estão algemadas, quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra, quantas pessoas estão precisando ouvir a mensagem do reino, mas muitos estão se calando, se acovardando, se calando. Altares que estão se calando, altares que estão se apagando, altares que já não estão mais incendiados pelo poder de Deus e pela presença do Espírito Santo. Estão se apagando, porque estão com medo de profetizar a verdade, de falar a palavra. Mas nós não estamos aqui para nos acovardar. Estamos aqui para proferir, para profetizar, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então eu sei que existem alguns que entrarão nessa live, outros que assistirão depois, até mesmo porque essas lives que faço aqui no Instagram, elas são compartilhadas também lá no YouTube. E a gente vai espalhando a palavra de Deus, nós vai espalhando a palavra do Senhor. Então eu quero, nesse momento, sem perca de tempo, para que o vídeo também não fique muito longo, enfadando assim aquele que esteja a nos ouvir. Nos diz assim a palavra do Senhor. Peço que você preste atenção no que Deus quer falar contigo nessa tarde, em nome de Jesus. Atos capítulo 10 e o versículo 25. Atos, capítulo 10 e o versículo 25. Vou ler o 31, vou ler o 34, vou ler o 38, vou ler o 43, vou ler também o 44, até o 48. Amém? Louvado seja Deus. Vai falar sobre o discurso de Pedro em Cesareia. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e, ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Entrando Pedro, Alícia, seja bem-vinda. Entrando Pedro, ajoelhando-se aos seus pés, o adorou. Pedro, porém, o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem, como você. Levanta-te, porque eu também sou homem, como você. O 31 vai dizer: de repente, diante de mim se apresentou um homem, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio. De repente apresentou-se um homem diante de mim, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida. Ieda, seja bem-vinda. Glória a Deus. As tuas orações foi ouvida. Cornélio, em tua oração, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em pé, em memória diante de Deus. As tuas esmolas estão em memória diante de Deus. O versículo 34 vai dizer assim, abrindo Pedro a boca. Versículo 34, capítulo 10 do livro de Atos.
abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Joyce, glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 38 do livro de Atos, capítulo 10. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos, é saber que Deus é conosco. Assim como o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Glória a Deus. Chama João Anderson. Aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Jesus, ele tinha a certeza, Deus era com ele. E aqui está um grande mistério, é quando Deus está conosco. Quando Deus está conosco. Então veja bem, vai dizer no 43, diz assim, ó: dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados. Olha que bênção. Quem que não precisa, né? Vai ficando aí em nome de Jesus, porque Deus vai falar contigo. Não saia desse vídeo, porque vai ser uma conclusão abençoada. A palavra de Deus vai arder no teu coração hoje. Dizendo Pedro ainda essas palavras: desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Sobre todos que ouviam. Pois ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar as águas para que não seja batizado esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou com que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com ele por alguns dias. Aleluia. Essa palavra fala sobre Cornélio. Cornélio, ele recebeu uma visitação de Deus. Cornélio, ele estava buscando. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que quem busca acha, quem busca acha. Cornélio estava buscando a Deus. Cornélio estava buscando a presença do Senhor. Cornélio estava fervorosamente buscando a presença de Deus. E de repente aparece um anjo. O anjo vai aparecer para Cornélio. Um anjo vai dizer, Cornélio vai dizer para Pedro: apareceu para mim um anjo com vestes resplandecentes, o qual, aleluia, o qual me disse assim: Cornélio, o Senhor tem ouvido as tuas orações, o Senhor tem visto as tuas esmolas, as quais estão de pé diante do meu memorial, diante da minha memória, aquilo que você tem feito. Louvado seja Deus. E vai dizer que o anjo mandou com que ele chamasse Pedro, para que Pedro viesse até a casa dele para falar para ele a palavra de Deus. E Cornélio vai obedecer a direção de Deus, vai mandar chamar Pedro. Porque o negócio é mandar chamar Pedro. E ele mandou com que os seus serviçais fossem lá para chamar Pedro. E eles foram chamar Pedro. E trouxeram Pedro, e Pedro estava orando. Pedro estava orando. Pedro já estava recebendo a revelação de Deus. Porque Cornélio era gentil. Cornélio não era judeu. Mas Pedro já estava recebendo a revelação de Deus quando ele viu um lençol que descia do céu, lençol
descia e ele viu nesse lençol vários animais, vários tipos de animais. E Deus vai dizer assim para Pedro: Pedro, não torneis impuro aquilo que eu já santifiquei. Porque não era. Pedro vai dizer: não é justo, não é certo nós estarmos aqui se comunicando com vocês, que são gentios. Nós não poderíamos estar aqui. Mas Pedro foi lá na casa de Cornélio. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, vai dizer a palavra do Senhor. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, quando viu Pedro, se ajoelhou diante dos seus pés. E quando Cornélio se ajoelha diante dos seus pés, o adorou. Pedro, porém, levantando, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Levanta-te, porque eu também sou homem. E homem não tem que adorar outro homem. Ele se ajoelhou, ele se prostrou, mas não foi somente uma questão de reverência ou de respeito, talvez, mas a partir do momento que você se ajoelha diante dos pés de outro homem, é porque você está prestando adoração. E ele estava ali, dobrando seu joelho diante de outro homem. Esse fato aconteceu aqui com Cornélio. Quando Pedro entrou dentro da sua casa, ele dobrou o seu joelho e foi adorar. E Pedro olhou e disse assim: não, levanta-te, porque eu também sou homem igual a você. Eu sou comedor de feijão e de farinha. Eu sou homem igual a você, eu não sou anjo não, nem asa tenho. Nem asa tenho. Sou homem igual a você. Só que eu carrego a palavra. Só que eu carrego a presença. A diferença é que eu carrego a palavra, a revelação. A diferença é que eu carrego o Espírito Santo. A diferença é porque enquanto você está aí na busca, eu já encontrei. A diferença é que enquanto você está aí buscando, eu já tenho. E eu vim aqui porque você também precisa receber. O Espírito Santo que está sobre a minha vida também precisa descer sobre a tua vida, Cornélio. Eu sou homem igual a você. Aleluia. E nós não somos semideuses. Tem muitas pessoas aí se achando semideuses. Nós não somos deuses, irmão. Nós somos homens. Homens falhos. Homem que cansa. Homem que chora, homem que se fadiga, homem que se estressa, homem que se aperreia, homem que sabe perdoar, homem também que sabe orar, homem também que sabe reclamar. Nós somos homem igual a você, Cornélio. Levanta daí, porque tu foi chamado para adorar a Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Que as pessoas estão adorando mais a criatura do que o Criador. A criatura do que o Criador. Tem pessoas adorando pau, pedra. Tem pessoas aí adorando rato. Tem pessoas aí adorando Buda. Tem pessoas adorando aí tantas coisas. Adorando tantas coisas, irmão. Mas deixando de adorar o Deus vivo, deixando de adorar o Deus Criador, deixando de adorar aquele que morreu por ele na cruz do Calvário, deixando de adorar aquele que criou todas as coisas. E a palavra está escrito, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Pior que tem gente que está adorando, não é nem a criatura, está adorando o objeto criado pela criatura. Mas o Senhor disse para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou.
Vem, ele fala de um tempo que vem, ele fala de um tempo que chega. Já chegou o momento de você adorar, irmão. Já chegou o momento de você abandonar os seus ídolos, a sua idolatria. Já chegou o momento de você reconhecer que só há um Deus, Criador de todas as coisas. Era para esse Deus que Abraão erguia um altar, onde chegava, ele erguia um altar e adorava esse Deus. O Deus que disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Era para esse Deus que Abraão erguia um altar. É para esse Deus que Abraão orava. É para esse Deus que Jó se acordava todas as madrugadas para oferecer sacrifício. Todas as madrugadas Jó estava lá perante esse Deus, sacrificando, orando pela sua família, orando pela sua casa. Aleluia. Então pare de adorar homens. Pare de adorar homens. Ah, meu ídolo, meu ídolo. Eu sou seu fã. Eu sou fã de Jesus, irmão. Meu ídolo é Jesus. Meu ídolo é Jesus, porque Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Está escrito. E tem gente aí adorando o homem, adorando... Ah, porque é cantor, é famoso, é pregador, é famoso. Adore a Deus. Foi a palavra que Pedro disse para Cornélio. Cornélio, levanta, Cornélio. Ei, eu não mereço essa adoração não, Cornélio. Quem merece essa adoração, quem merece esse louvor, quem merece essa gratidão é o Deus de Israel. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que me enviou aqui para falar contigo. Quem merece essa adoração é Deus. E o diabo é doido, irmão. O diabo é doido para ser adorado. E infelizmente tem tantas pessoas aí adorando a Ele, fazendo pacto com Ele, pacto esse que Jesus não fechou, pacto esse que Jesus não fez, porque Jesus não quer acordo com o diabo, Jesus não quer acordo com o mal, e nós estamos aqui para imitar a Cristo. Paulo disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou do Pai. Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Jesus não fez acordo com o mal. Todos esses reinos, olha lá na tentação de Jesus, todos esses reinos eu te darei, se tu prostrar e me adorar. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E nós estamos aqui não é para fazer acordo com o inimigo, não é para fazer acordo com as trevas, nós estamos aqui para fazer acordo com a luz, com a vida, com a verdade. Aleluia. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E Jesus não quis adorar o diabo. E eu e você também não queremos. E se quiser, você que vá. Mas eu não quero. Eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cornélio, levanta, Cornélio, porque eu sou homem igual a você. E a gente vê o que aconteceu lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse vai dizer que quando João viu o anjo, João ele vai se prostrar, ele vai se curvar diante do anjo para adorar. O que é que o anjo vai dizer? Mas era anjo, mas não aceitou a adoração, porque, irmão, a adoração é somente para Deus. Somente para Deus.
E a gente observa que quando João viu o anjo descendo na sua frente, João vai se prostrar diante do anjo. O anjo vai dizer assim: não faça tal coisa, porque eu sou teu servo, teu conservo. Estou aqui para te servir, a você e aos seus irmãos. Não me adora, adora somente a Deus. Porque a adoração é somente para Deus. E quando você coloca as coisas na frente de Deus, quando você coloca filho, mulher, esposa, relacionamento, cantor, e seja o que for, quando você coloca isso na frente de Deus, você está adorando a criatura em vez de adorar o Criador. E está na hora de a gente parar com isso, irmão. Por isso a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, a palavra de Deus, ela vai nos falar que nós devemos adorar a Deus. Então acorde, desperte desse sono, em nome de Jesus, porque Deus, Ele quer receber a tua adoração. E nós não estamos aqui para adorar o anjo. Pode ter um anjo aqui, pode ter um anjo aí, mas ele é apenas teu conservo, teu servo. Porque a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem para os livrar. O anjo do Senhor acampa-se, Cleide, seja bem-vinda. Acampa-se ao redor daqueles que o temem para os livrar, para os guardar. E nós não devemos adorar o anjo, nós não devemos adorar o homem, nós devemos adorar somente a Deus, porque somente Deus é digno da nossa adoração. E quando João viu, João se curvou, mas o anjo disse: eu sou apenas o teu conservo, não faça tal coisa, adore somente a Deus. O anjo chega e diz: adore a Deus. Pedro chega e diz: adora a Deus. E por que que nós, os homens, quer adorar outro homem, quer colocar... Nós não fomos chamados para a idolatria, nós fomos chamados para servir a Deus, para adorar o único que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa devoção. Somente Deus é digno. Não um pedaço de gesso, não um pedaço de pau, não um anjo celestial, pode ser o que for. Somente Deus é digno da nossa adoração, por isso adore a Ele. Vamos adorar, vamos exaltar o nome dEle. Hosanas nas alturas, hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem com a palavra do Senhor. Erguemos as nossas vozes para cantar, para louvar, para adorar, porque o diabo também quer parar a tua adoração, quer parar o teu louvor, o teu cântico. Quer deter você, quer parar você, aleluia, mas abra a sua boca, porque a sua boca, a sua voz é instrumento de adoração ao Deus vivo, aleluia. E muitas das vezes o diabo, Cleide, se levanta com raiva da nossa adoração, se levanta dentro da congregação, porque nós é verdadeiro adorador, e quando o verdadeiro adorador abre a boca, milagres acontecem. Deus desce no ambiente, Deus desce na casa, e Deus começa a trabalhar ali. Isso faz com que o diabo fique com inveja, porque também ele era um adorador, ele estava lá, ele adorava a Deus também. Os anjos de Deus vivem lá diante do trono dizendo: santo, 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 santo. E nós fomos chamados para adorar. Então abra a sua boca santa, abra a sua boca abençoada e adore ao Deus vivo, porque quando você adora, milagres acontecem. E eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de adorar.
Porque o átrio para mim é pouco. Eu quero estar dentro do Santo dos Santos. O pátio do átrio para mim é pouco. Eu quero chegar diante da presença do Deus vivo com a minha adoração. Porque Deus está nos chamando para mais fundo, para mais intimidade. Para mais intimidade, aleluia. É pouco o átrio. Nós queremos estar dentro do Santo do Santo. Nós queremos estar dentro da presença de Deus. Aonde quando Moisés desceu do monte, vai dizer que a sua face resplandecia. A sua face brilhava, porque ele estava diante da presença do Deus vivo. E quando o diabo viu Moisés descendo do monte, o espírito de idolatria que estava sobre a vida de Israel, do povo de Israel, bateu em retirada. Porque quem vê você, vai ver a face de um anjo, vai ver a face de Deus. Moisés desceu, cheio do Espírito Santo, estava na presença de Deus, e o espírito de idolatria que estava sobre a face da terra, sobre os filhos de Israel, estava um espírito de idolatria. Fizeram um bezerro de ouro para poder adorar. É assim. Tem gente que está aí adorando o ouro, adorando a prata, adorando o bezerro, adorando o poder, mas nós adoramos a Deus. Somente Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Então Pedro, quando viu Cornélio se ajoelhando, porque Cornélio, Cleide, vai dizer que Cornélio se ajoelhou diante da presença de Pedro, e Pedro vai dizer assim: ei, levanta, Cornélio, levanta, eu sou homem igual você, eu sou homem igual você, sou falho, sou pecador, me estresso, tenho raiva, sinto cansaço, sinto fadiga, sinto desânimo, me animo, uma hora estou lá em cima, outra hora está lá embaixo. Sou homem igual a você, Cornélio. Aleluia. E Pedro vai mandar com que Cornélio se levante. Se levante. E eu quero dizer para você: se levante para adorar a Deus. Adore a Deus em pé, deitado, sentado, do jeito que for, mas adore. Adore a Deus. Então a gente vai observar no versículo 31, melhor dizendo, quem está com sua Bíblia aí quiser abrir, no versículo 31 do livro de Atos, capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim, ó: de repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Olha que tremendo. De repente se apresentou diante de mim um anjo com veste resplandecente, um homem com veste resplandecente, e disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida, e as tuas esmolas estão diante de mim. As tuas esmolas estão diante de mim, as tuas caridades, as tuas obras de caridade estão diante de mim em memória. Aleluia. Foi isso que Cornélio disse para Pedro: Pedro, eu mandei te chamar porque apareceu um anjo aqui. E até mesmo foi esse anjo com veste resplandecente que apareceu diante de mim e disse que Deus tem escutado as minhas orações e tem visto as minhas esmolas, as minhas obras de caridade. Ele tem visto, porque Deus está vendo tudo, viu? Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando, e Cornélio estava na busca, porque vai dizer aqui a palavra que Cornélio já estava
3 horas da tarde, Cornélio estava lá orando. 3 horas da tarde, Cornélio estava lá na buscando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E Cornélio estava lá buscando, às 3 horas da tarde, Cornélio estava lá buscando a presença do Deus vivo. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Cornélio, as tuas orações estão sendo escutadas, estão sendo ouvidas por mim. Porque a única coisa que impede as nossas orações ser ouvidas é o nosso pecado, a nossa iniquidade. Isso impede com que as nossas orações sejam escutadas pelo Senhor. Porque lá em Isaías 59, versículo 1, se não me engano, vai dizer assim: que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Mas nesta tarde eu creio em nome de Jesus que barreiras cairão, muralhas cairão, tudo aquilo que impede as tuas orações ser ouvidas, respondidas, vai cair por terra. Quantos de nós que fechamos a nossa porta, que fazemos o que Jesus disse: entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em secreto, teu Pai que vê o que está em secreto te recompensará. E quem sabe Deus está te dando uma resposta nessa tarde, dizendo: filha, filho, eu tenho escutado as tuas orações. Filho, filha, eu tenho visto a tua aflição. Tenho eu colhido as tuas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. E o anjo estava dizendo para Cornélio: Cornélio, eu ouvi as tuas orações. Eu estou aqui, Cornélio, eu sou o anjo do Senhor. Estou aqui para te dizer que o Senhor tem ouvido as tuas orações, tem visto as tuas esmolas. Quando você ajuda aquele que precisa, Deus tem visto. Fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, em secreto. Ninguém está vendo. Fecha a porta é porque ninguém precisa ver a intimidade que tu tem com Deus. É forte, glória a Deus. Ninguém precisa ver. Fecha a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em secreto. Ele está vendo. Porque os seus olhos como chama de fogo, aleluia, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Os olhos dele são como chama de fogo, ele está vendo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Ele está vendo você orando, ele está vendo você pagando o preço. E você sabe que essa batalha não se vence com a força do braço. Você sabe que essa batalha que você está enfrentando não se vence com a sua força, com a sua esperteza, com a sua sabedoria. Essa batalha você só vai vencer com oração. Falo na terra ainda. Essa batalha você só vai vencer com oração. E eu desci aqui, Daniel. Porque o Senhor tem ouvido, tem escutado as tuas orações. Há uma batalha travada para que a tua oração não chegue diante dele. Há uma guerra para que a tua oração não seja respondida. Mas o Senhor escutou. Vai dizer a palavra do Senhor que quando Agar estava lá, ela largou o filho Agar,
que teve um filho com Abraão por nome de Ismael, ela pegou, foi colocada para fora de casa, acabou-se o mantimento, acabou-se a água, ela largou Ismael lá e foi chorar lá embaixo, e ouviu o choro do menino, e Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro da criança, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de Israel quando estava cativo, oprimido, sendo oprimido pelos egípcios. Não aguentava mais aquela aflição, Márcio, seja bem-vindo. Não aguentava mais aquela luta, não aguentava mais aquela aflição. E Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel. A grande era a escravidão que eles estavam a viver. Aleluia, Deus abençoe, varão. Grande era a escravidão. Mas Deus vai quebrar a maldição, vai pôr em liberdade aquele que está cativo e oprimido. Ele vai pôr em liberdade. Aquela pessoa está cativa, oprimida, está presa, mas o Senhor vai pôr em liberdade. Deus vai pôr ela em liberdade, porque o Senhor chamou ela para a liberdade. O Senhor nos tem chamado para a liberdade. O Senhor não nos chamou para ser escravos. O Senhor nos chamou para ser livres. Ser livres. Aleluia. E Deus tem escutado as tuas orações. Deus tem ouvido as orações de Cornélio. E Deus também tem visto a caridade dele, porque Cornélio era um homem bom. Cornélio era um homem que gostava de ajudar, que gostava de auxiliar. Chegava alguém batendo na sua porta, Cornélio estendia as mãos para ajudar, para socorrer. Aleluia. Então você precisa entender, irmão. Você precisa entender em nome de Jesus que você precisa largar de ser avarento muitas das vezes. Que você precisa ser que nem Cornélio, que ajudava, que socorria, que dava esmola. E a palavra de Deus vai dizer: quando deres, ô glória, Reginha, seja bem-vinda. Quando deres uma esmola, dai com a direita para que a esquerda não veja. Louvado seja o nome do Senhor. Dai com a direita. Cornélio era um homem caridoso, era um homem bom, era um homem que orava, e as orações de Cornélio estavam chegando diante de Deus, e Cornélio tinha um memorial diante de Deus, porque Cornélio era um homem caridoso, que ajudava aqueles que precisavam, e Cornélio estava ali ajudando, e estava no memorial diante de Deus. Deus não se esqueceu do que você fez, aquele socorro, aquela provisão, aquela bênção que você providenciou para ajudar alguém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Regina. Aquela bênção, nós estamos falando aqui sobre Cornélio, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 31. E Cornélio, louvado seja o nome do Senhor, de repente, no versículo 31 vai dizer que o anjo que apareceu para Cornélio, um anjo com veste resplandecente, vai dizer para Cornélio: Cornélio, o Senhor tem ouvido as tuas orações. E é tudo que nós queremos, é que Deus ouça as nossas orações. Aleluia. Porque a oração, amém, glória a Deus, porque a oração é diferente. A oração é quando você para conversar com Deus. E você começa a agradecer, e você começa até a questionar, porque Deus, Ele está vendo a sua aflição, a sua luta, a sua dor. Ele está vendo o que te passa, o que te acontece. Davi, seja bem-vindo. E ele estava ouvindo a oração de Cornélio, e também estava vendo que Cornélio era um homem caridoso, era um homem bom, era um homem que compartilhava daquilo que ele tinha com quem precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é lindo, isso é tremendo, isso é poderoso. Isso é maravilhoso para nossas vidas. Aleluia, porque Deus está vendo
as suas atitudes. Deus está vendo as suas decisões. Por menores que sejam, Deus está contemplando, está vendo, está ajudando. E o anjo do Senhor vai visitar você. Por isso o anjo vai dizer assim, ó, manda chamar Pedro. Não mande chamar qualquer um, não. Mande chamar Pedro, porque Pedro tem a palavra que você precisa ouvir. Não é qualquer um que tem a palavra que você precisa ouvir. Chame Pedro. E ele foi lá chamar Pedro. Mandou homens lá, oficiais. Cornélio pegou, chamou os seus oficiais e disse, vai lá, chama Pedro, porque Pedro tem uma mensagem que eu preciso ouvir. E ele foi lá, chamou Pedro. E Pedro chegou. E Pedro vai falar, porque quem para ouvir o homem de Deus? E Cornélio parou para ouvir o homem de Deus. E quem para ouvir o homem de Deus vai receber algo sobrenatural sobre a vida dele. E Cornélio mandou chamar Pedro, porque a mensagem de Deus estava com Pedro. Aleluia! Chama Pedro. Em vez de chamar o fofoqueiro, o caluniador, em vez de chamar aquele lá, chama Pedro. Vai chamar Pedro. Porque Pedro tem uma mensagem que você precisa ouvir. E quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, Cornélio vai dizer assim, ó, imediatamente mandei com que chamar-te, e bem fizeste em vir agora, em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, olha aí. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir apenas 5 minutos da tua palestra. Nós estamos aqui para ouvir tudo que te foi ordenado pelo Senhor. Nós estamos aqui para ouvir. Fala, Pedro. Entrega tudo que Deus te mandou entregar. Fala tudo que Deus mandou tu falar. E ele vai abrir a boca, vai dizer assim, ó, que Pedro, ao versículo 34 do capítulo 10 do livro de Atos, vai dizer que abrindo Pedro a boca, disse, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. O homem faz acepção de pessoa. Não, vou escolher esse aqui porque esse aqui é o mais bonito. Vou escolher esse aqui porque esse aqui é o mais inteligente. Vou escolher esse aqui porque... Deus não. Vou escolher esse aqui porque esse aqui é brasileiro. Vou escolher esse aqui porque esse aqui é africano. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. E a salvação era para os judeus. Mas essa salvação vai vir para mim, vai vir para você. Essa salvação chegou para mim, chegou para você. Porque muitos judeus também não quiseram. Muitos judeus até hoje estão esperando o Messias. Porque eles tiveram dificuldade de entender que Jesus é o ungido de Deus. Eles tiveram dificuldade de entender que Jesus era o mensageiro, o Messias, o ungido de Deus. E Pedro está ali para anunciar para Cornélio e dizer, Cornélio, aleluia, Deus não faz acepção de pessoa. Deus te escolheu também, Cornélio. Deus escolheu a sua casa. Porque Deus tem visto, o anjo que te apareceu foi o anjo do Senhor, que disse para você, tenho ouvido as tuas orações, tenho visto as tuas esmolas, estão tudo na minha memória. Aleluia. Porque a gente, às vezes, sabe, a gente esquece, a nossa memória, por ser falha, a gente esquece o ato de bondade que alguém fez pela nossa vida. A gente esquece, mas a memória de Deus, só uma coisa que ele esquece, sabe o que é? Ele vai lançar os nossos pecados do mar do esquecimento. Os nossos pecados, ele faz questão de lançar no mar do esquecimento. Ele lança, pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Aleluia. Ele pega as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas falhas,
nossos pecados, e ele diz assim: eu vou lançar no mar do esquecimento, porque disso eu não quero me lembrar. Daquela coisa errada que você fez, eu não quero me lembrar. Por isso eu lanço nesse mar do esquecimento, para nunca mais lembrar. Mas ele tem uma memória que memoriza os atos de bondade também que você faz, os atos de justiça que você faz, para socorrer uma família que precisa, para socorrer alguém que precisa da sua ajuda, do seu socorro, do seu apoio. Aleluia! Glória a Deus! Seja pelo aquele dia que você dobrou o seu joelho para clamar pela vida de fulano, pela vida daquele seu parente, do seu amigo, que você dobrou os joelhos e pediu pela vida dele, pela vida dela. Aleluia, mas Deus viu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos é que Deus veja. Sabe que eu estou aqui, mas o meu interesse, na verdade, é que Deus veja. Aleluia. O meu interesse, na verdade, é que Deus veja, porque, aleluia, nós não estamos aqui em busca de fama, nós não estamos aqui em busca de status, isso aí não nos... O que nos move verdadeiramente é carregar a palavra, é entregar aquilo que Deus tem nos ordenado. Então Pedro vai abrir a boca e vai começar a profetizar ali, vai dizer assim, ó, Pedro abrindo a boca, porque a gente não pode se calar, irmão. Pedro abriu a boca. Por que que a gente, como igreja do Deus vivo, por que que a gente, como igreja do Senhor, por que que a gente que carrega a palavra de vida eterna vai ficar de boca fechada, sendo que tem alguém precisando ouvir as tuas palavras, sendo que tem alguém precisando ouvir o teu testemunho, aquele testemunho que você carrega, daquele socorro, daquela bênção que Deus entrou na tua vida, te socorreu, te abençoou, Aleluia, tem alguém que está precisando ouvir essas mesmas palavras. Tem alguém agora que nesse momento está pensando em tirar cabo da sua própria vida. Tem alguém que nesse momento está pensando em se suicidar, em fazer alguma coisa. E a sua boca fechada. Mas Pedro abriu a boca. E quando Pedro abre a boca, aleluia, porque quando o homem de Deus abre a boca, irmão, ele não abre a boca para falar coisa errada. Ele abre a boca para falar a coisa certa, porque ele vive na direção de Deus. O tempo de falar besteira acabou. O tempo de falar besteira acabou. Agora o negócio é falar o que Deus manda. É acumular a palavra de Deus na nossa vida, porque a boca só fala o que o coração está cheio. A boca só vai falar o que está cheio o teu coração. Se o teu coração está cheio de coisas boas, você tem que abrir a sua boca. Se o seu coração está cheio de Deus, se o seu coração está cheio do Espírito Santo, abra a sua boca. E Pedro chegou ali na casa de Cornélio com o coração cheio do Espírito Santo. E quando Pedro abre a boca, veja o que vai acontecer. Fica até o final aí, porque você vai ver o que vai acontecer na casa de Cornélio. Aconteceu um milagre ali dentro daquela casa. E de repente Pedro abriu a boca e disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação, teme e faz o que é justo. Então aqui, ó, 2 segredos: teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia. Este é o Senhor de todos. E ele viu quando Jesus ordenou, porque Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da água, Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor de todos. E não há ninguém. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Não sobrou poder para ninguém, o poder é dele. Aleluia.
Ele é Senhor de todos. E um dia, todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Toda língua confessará. Aleluia. Então observe que Ele é Senhor de todos. Essa palavra vós bem sabeis, pois é pregada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aleluia. Depois do batismo que João pregou. Versículo 38, presta atenção. Vai dizer assim, ó: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Aleluia. Porque Deus era com ele. Porque Deus estava com ele. O Senhor nos tem ungido. O Senhor nos tem separado para fazer a sua obra. Assim como o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré com poder, o qual andou curando, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Curando, fazendo bem. Porque quem tem a unção de Deus, não vai querer fazer o mal. Quem tem a unção de Deus vai querer fazer o bem. Vai querer orar para que Jesus cure. Orar para que Jesus liberte. Orar para que as cadeias sejam quebradas. E Jesus estava ali dizendo, o Espírito, ele abriu a Bíblia no livro de Isaías, quando ele disse assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os oprimidos, algemados, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. E é isso que a gente precisa, é ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas. É ter o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Porque vai dizer a palavra do Senhor, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Ele. Então nós precisamos ter esse Espírito Santo que nos foi prometido. O Espírito Santo de Deus. Porque Ele disse, ficai em Jerusalém, para a sua igreja, Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Não se ausente de Jerusalém, fique aí. Fique em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos do poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vocês só vão avançar quando o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês. Enquanto o Espírito Santo não descer, fique quietinho. Enquanto o Espírito Santo não descer, fique lá em Jerusalém. Não saia daí não. Fique aí. Em nome de Jesus. Enquanto o Espírito Santo não descer, fique em Jerusalém. Mas quando a promessa se cumprir, porque está escrito lá no livro de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E Deus está vindo ao encontro daqueles que estão na busca. Deus está vindo ao encontro daqueles que estão buscando fervorosamente a sua presença. Fervorosamente. Porque era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Mas Cornélio estava lá, orando. 3 horas da tarde. Pedro estava lá, orando em cima da tenda. Em cima do primeiro andar. Pedro estava lá orando. Você sabe o que é oração? A oração é o único meio pelo qual você pode se comunicar com Deus. O WhatsApp aí facilitou a comunicação de um com o outro. Facilitou, entre aspas.
facilitou a comunicação de um com o outro. Porque o fulano pode estar lá do outro lado, mas quando você faz uma chamada, você consegue falar com ele que está lá do outro lado. E a oração é o único meio, a única forma de a gente entrar na presença de Deus é através da oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em meu nome, é em nome de Jesus, tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Está escrito. Eu tenho dificuldade de decorar capítulo e versículo, mas eu sei que o que eu estou falando aqui está escrito. Ele diz, tudo que pedides ao Pai em meu nome, vós recebereis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa entender que ele vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque é isso, é para isso que Deus nos tem levantado, para curar todos os oprimidos do diabo. Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo uma opressão maligna. Existe uma força que escraviza ela. E para lutar contra esse mal, somente através da oração, do jejum, porque Jesus disse, existe castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Olha o que Pedro está dizendo para Cornélio. Aleluia. O qual andou fazendo bem, curando a todos, oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Deus está comigo, por que é que eu não vou abrir a boca? Se Deus está comigo, por que é que eu vou ficar de braços cruzados? Se Deus está comigo, eu não posso ficar parado, eu tenho que avançar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Só porque não creu. Só porque não acreditou. Então, o Espírito do Senhor está conosco. E é o Espírito Santo que vai nos mover. É o Espírito Santo que vai nos incomodar, aleluia. É o Espírito Santo que vai nos mover do lugar. Porque o Espírito Santo de Deus vai te inquietar para que você saia do lugar. Quando o Espírito Santo de Deus desceu no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, eles não ficaram só em Jerusalém. Agora eles tinham que sair. Agora eles tinham que avançar. Agora que eles tinham que ir até o outro lado. E não dá para dizer que eu e você temos o Espírito Santo de Deus e permanecemos de braços cruzados. Porque o Espírito Santo é um Espírito que se movimenta, é um Espírito que nos move. Porque o Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. E nessa tarde o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Está tocando em você aí, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Esse arrepio aí que você está sentindo é a presença dele te visitando. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está descendo sobre a tua vida e está dizendo, se mova, se mexa, aleluia. Fica em Jerusalém, mas é até eu descer, porque depois que eu desço, aí você não pode mais ficar parado nem travado. Agora você tem que se mover. Agora você tem que se movimentar. Porque a partir de agora, o negócio é diferente.
Você é templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em você. Ele mora em você. Aleluia. Jesus disse assim para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, para que Ele vos conceda o Espírito Santo. Aleluia. Porque depois que Cristo morre na cruz do Calvário, aquele Espírito de Deus, aquela vida que se esvaiu na cruz do Calvário, desceu no dia de Pentecostes. E quando o Espírito Santo desce também a ousadia do céu. Quando o Espírito Santo de Deus desce também a força de Deus, que vai te movimentar, que vai tirar você desse lugar parado, que vai tirar você desse lugar congelado, que vai tirar você desse lugar frio, porque o Espírito Santo agora se move na sua vida. E eu quero o Espírito Santo. Eu quero a unção de Deus sobre a minha vida, porque eu nasci para fazer o bem. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos com Ele. Eu comi e bebi com Ele, Pedro está dizendo. E Ele ressuscitou. Ele não está morto. O seu corpo não foi escondido, como muitos pregam por aí, como muitos falam por aí. O seu corpo ressuscitou, porque Jesus disse: derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. O templo que ele se referia ali era a presença de Deus, era o seu templo, o seu corpo. E eles pensavam que Jesus estava se referindo ao templo, o espaço, ali o templo de Salomão, aquela construção, aquela ornamentação. Mas o templo que Jesus estava se referindo era o templo do Espírito Santo, que era o seu corpo, era a sua vida. Derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Aleluia. Eu o levantarei. E nós somos testemunhas, estava Pedro dizendo ali para Cornélio, nós somos testemunha de que ele ressuscitou. Até Cornélio, que não queria, até Tomé, que não queria acreditar. Mas Jesus apareceu ali. Porque Tomé dizia: se eu não tocar aonde os cravos transpassou nas suas mãos, se eu não tocar ali onde os cravos transpassou, eu não crerei. Até Tomé, que não estava acreditando, vai passar a acreditar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Até Tomé, que não estava crendo, vai passar a crer. E nós somos testemunhas. Eu estava lá, ele ressuscitou, ele apareceu depois que crucificaram, que mataram ele, que tiraram a sua vida ali na cruz do Calvário. Eu sou testemunha de que ele ressuscitou. A tumba está vazia. Ele está vivo. Ele já ressuscitou. Ele nos mandou pregar. 42 ele vai dizer: ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amém? Louvado seja Deus.
Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente observa que no versículo 43 vai dizer assim, ó: dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Dele, vou ler mais uma vez para que você consiga entender. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Pelo seu nome. Todos que creem receberão perdão dos seus pecados. O pecado que nos afasta, o pecado que nos aprisiona, o pecado que nos escraviza, pode ser perdoado por meio daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, para perdoar o pecado que nos afastava da presença de Deus, o pecado que nos impede de ser ouvidos, escutados por Deus. Esse pecado pode ser perdoado. A gente observa que quando Jesus chegou ali sobre o paralítico de Cafarnaum, o paralítico de Cafarnaum, ele chegando no templo, ele carregado por mais 4 amigos, 4 amigos está carregando o paralítico de Cafarnaum, e quando ele chega na entrada do templo, não tem como eles entrar, não tem como eles passar, eles pegam, eles têm uma ideia. E a ideia é: vamos subir por cima do eirado ou do telhado e vamos abrir aonde Jesus está, vamos abrir um espaço e vamos descer o paralítico até a presença dele. E quando eles fazem isso, sobe por cima do templo, desce, vai até onde Jesus está, desce o paralítico até a presença de Jesus. E quando eles descem o paralítico até a presença de Jesus, diz que Jesus, olhando para ele, viu a sua fé. Jesus, olhando para ele, viu a sua fé e vai dizer assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Porque o que o paralítico precisava não era somente da cura sobre o seu corpo, o que ele precisava era da reconciliação, era do perdão. Porque quantos têm um corpo saudável, mas está enfermo espiritualmente? Quantos têm um corpo físico, mas está doente espiritualmente? Seu corpo está saudável, você não tem nenhuma paralisia, você se movimenta e anda muito bem, mas o seu espírito precisa de perdão. Você tem saúde, você tem até uma boa aparência, você é até bonitinho, mas eu quero te dizer, você precisa do perdão. Então Jesus vai na primeira coisa que ele precisava. Não era a andar, não era a paralisia do seu corpo, não era a paralisia do seu corpo que precisava de uma cura somente. Mas o que precisava de uma cura ali era o perdão dos seus pecados. Oxe, mas paralítico peca, peca. Peca. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para ele e vai dizer assim: perdoados estão os teus pecados. Levanta-te. E alguém começou a indagar e dizer: quem é esse para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus vai olhar e vai dizer assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: pega a tua cama, pega o teu leito, pega a tua cama, pega o teu leito e vem, e levanta. Digo, a ti te digo moço, a ti te digo mancebo, a ti te digo homem, pega o teu leito e levanta-te. O homem se levantou. O milagre aconteceu, o homem que estava paralítico foi carregado por 4, vai sair dali com a sua cama na mão. Vai sair dali com o seu leito na mão.
Vai sair dali não carregado mais pelos seus amigos. Vai sair dali andando com as suas próprias pernas. E o melhor de tudo é que além da cura que ele recebeu a reconciliação. Ele recebeu o perdão dos seus pecados. Ele recebeu o perdão das suas iniquidades. Perdoados estão os teus pecados. Você tem fé para ser perdoado? Você tem fé para ser curado? Você tem fé para ser restaurado? Você tem fé para receber o Espírito Santo? Porque a fé move montanhas. Porque a fé levanta o que está caído. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que nele crê, creia que ele existe, que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Porque Deus vai recompensar quem está na busca. O paralítico foi lá buscar. Não podia ir sozinho, mas seus amigos levaram o paralítico para a presença de Jesus. Porque amigo de verdade é aquele que te leva, que te conduz para o altar. Amigo que vem para atrapalhar a tua comunhão com Deus não é teu amigo. Amigo que é amigo de verdade não vai te rejeitar porque você não faz parte do grupo dele. Amigo de verdade não vai te rejeitar porque você não faz parte da igreja dele. Amigo de verdade não vai te rejeitar porque você não faz parte do sistema dele. Aleluia. Amigo de verdade é aquele que vai te levar para o altar. É aquele que vai te levar para a presença de Deus. A presença do Pai. Porque lá, na frente do altar, na presença do Pai, na presença de Deus tem cura, tem milagre, tem libertação. Na presença de Deus tem vitória. Louvado seja o nome de Jesus. E você precisa, eu preciso, nós precisamos do perdão dos nossos pecados, da reconciliação. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Então, em nome de Jesus, receba o perdão de Deus. Em nome de Jesus, receba a reconciliação. Em nome de Jesus, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os nossos pecados. Eu comecei dizendo no começo dessa live que uma coisa que Deus quer fazer é lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. E uma coisa que Ele quer memorizar é os atos de justiça, os atos de bondade que você tem feito, assim como Cornélio, que ajudava, que orava, que buscava, que às 3 horas da tarde estava lá buscando a Deus. Aí você pega o eunuco, que Filipe aproximou-se da carruagem. Vai dizer lá que ele estava indo para Jerusalém adorar a Deus. Ele estava na busca. E Deus vem para Filipe e diz assim: aproxima-te dessa carruagem. Aproximando-se da carruagem, Filipe olha para ele e pede, perguntando: entendes tu que lê? Ele estava com a Bíblia aberta no livro do profeta Isaías. E Filipe vai explicar para ele a palavra. Filipe explicando para ele a palavra. Ele vai ver um rio. E nesse rio ele vai pedir com que Filipe o batize nas águas. Não precisou de muito, mas ele estava indo para Jerusalém em buscar a Deus. Buscar a Deus. Então não pare de buscar ao Senhor. Não pare de buscar ao Deus vivo. Não pare de buscar a sua presença. Não pare. Porque o Senhor, Ele está apagando o teu passado. Ele está apagando os seus pecados. Ele está apagando os seus erros. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. E para encerrar, irmãos, porque a gente ainda vai fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Eu sei que é assim, algumas pessoas entram, outras saem, mas eu sei que haverá pessoas que vão estar acompanhando essa mensagem através dos cortes, e existem pessoas que vão estar assistindo também através do nosso canal ali no YouTube, tá bom? Então, para encerrar, vai dizer assim, ó: dizendo Pedro ainda essas palavras, no versículo 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram, porque o Espírito Santo ele desce sobre aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, por meio dos seus servos. Porque Ezequiel foi levado numa visão, e nessa visão ele foi colocado no meio de um vale de ossos secos, e no meio desse vale de ossos secos Ezequiel vai profetizar sobre aquele vale. E a palavra do Senhor veio para Ezequiel dizendo assim: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Ezequiel vai olhar e vai dizer assim: Senhor, tu sabes. Eu não sei de nada, mas tu sabes. Porque tem gente que é assim, né? Que pensa que sabe de tudo. Mas Ezequiel, ele diz: Senhor, essa resposta eu não sei, mas tu sabes. Tu sabes de tudo. E a última palavra é a tua, Senhor. Aleluia. Porque o vale de osso seco vai dizer que o vale de osso seco estava sequíssimo. O vale estava sequíssimo. Estava seco. Deserto. Sequíssimo. A situação era terrível. Além de ser um vale de ossos secos, os ossos estavam sequíssimos. E Deus pergunta para Ezequiel: poderão porventura reviver esses ossos? E Ezequiel: Senhor, tu sabes. Tem coisas que só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. Nessa situação que você está, nessa situação complicada, que talvez você olhe e veja como um vale de ossos secos que Ezequiel estava vivendo. Não tem jeito. Para muitos não tem jeito. Para muitos aquela situação daquele vale não tinha jeito. Mas Ezequiel vai profetizar ali. Diga glória a Jesus. Ezequiel vai profetizar. Deus olha e diz: Ezequiel, profetiza sobre este vale. E Ezequiel vai abrir a sua boca, que nem Pedro, que abriu a boca. Pedro abriu a boca e começa a profetizar sobre o vale dos ossos secos. Ossos secos. Ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Junte cada osso ao seu osso. E começou a haver ali um rebuliço. Começou ali a haver um rebuliço, porque quando o Espírito veio, o Espírito Santo soprou sobre aquele vale. O Espírito Santo está soprando sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o vale hoje. E está levantando o seu exército. Está levantando aquele que está caído. Está levantando aquele com quem já deram a palavra, dizendo: não tem mais jeito para ele. Está levantando. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Quem já viu, irmão? Ossos secos ouvir, mas ossos ouvem. Ossos secos ouvem. O vento ouve. A tempestade ouve. Até o mar que está diante de você ouve e vai se abrir. Ouça a palavra do Senhor. E começou
haver um grande rebuliço ali. Pedro está pregando. De repente, o Espírito Santo vai descer sobre todos que ali estão. Todos que estavam ouvindo a voz do homem de Deus. Todos que estavam ouvindo a palavra de Deus que estava na boca de Pedro. Sim, Pedro, aquele que o negou. Pedro, aquele que falhou. Pedro, aquele que teve uns deslizes. Pedro que olhou e disse assim: Senhor, não deixe com que isso aconteça contigo. Jesus olha para ele e vai dizer: Pedro. Jesus olha para ele e vai dizer assim: Pedro, arreda-te, Satanás. Porque cogita das coisas do homem, não do Senhor. Ele olhou para Pedro e disse isso, expulsando o mal que estava usando a boca de Pedro. Porque Pedro foi usado por Deus, mas também o mal usou a boca de Pedro. Mas esse Pedro está aqui agora, cheio do Espírito Santo, falando a palavra, anunciando a palavra. E o Espírito Santo vai descer sobre a vida de todos que estavam ali ouvindo a voz do homem de Deus. E o Espírito Santo está descendo agora sobre a tua vida, porque vem do alto, vem de cima, vem de Deus. O Espírito Santo desceu sobre a vida de todos que estavam a ouvir, os que ouviam, os judeus que foram com Pedro. Olha o que diz aqui no 45, os judeus que seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o Espírito Santo de Deus se derramasse também sobre os gentios. O Espírito Santo de Deus também se derramasse sobre os gentios. Pois ouviram falar em outras línguas. Pois ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para quem diz aí que línguas estranhas, línguas dos anjos, veja o que diz a palavra, em outras línguas. O Espírito Santo desceu sobre a vida de todos e eles começaram a falar outras línguas. No dia de Pentecostes eles começaram a falar em outras línguas. Desceu sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. E repousou sobre a vida daqueles que estavam ali orando e buscando a presença de Deus. E ouviu falar em outras línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar as águas do batismo? Pode alguém recusar as águas para que não sejam batizados? Pode alguém recusar? Porque tem gente aí que não quer, está recusando o batismo. Tem gente aí que não quer, não preciso, precisa. Os discípulos batizaram, Jesus se batizou. Não tinha pecado, não tinha falha, não tinha erro, mas se batizou. Por que que eu e você não queremos se batizar? João Batista, quando vai batizar Jesus, ele olha e diz assim: eu que necessito, quem precisa ser batizado por ti é eu. E tu vens a mim para que eu te batize. Ele disse: convém cumprir as Escrituras. Mas tem gente que não está nem aí para as Escrituras, não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí. E veja, Cornélio era um gentio de Cesareia. Era um gentio, mas que estava na busca. E Pedro, o homem de Deus, foi chamado. E Pedro está pregando ali, está anunciando Jesus. E o Espírito Santo começa a descer sobre eles. E Deus começa a fazer maravilha na vida deles. E de repente, aleluia, Pedro olha e diz assim: pode alguém recusar as águas do batismo para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo.
Porque não é só privilégio nosso que somos judeus, não é só privilégio nossos que somos o seu povo. Esses gentios que também receberam como nós o Espírito Santo, então eles também têm que ser batizados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos. E mandou com que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com ele por alguns dias. Ficassem com ele por alguns dias. Amém? Mandou com que fossem batizados em nome do Senhor. Então, irmãos, entregue a sua vida. Não precisa de um sermão muito elaborado. Não precisa de um sermão de 1, 2, 3 horas para que você se decida se batizar, para cumprir as Escrituras, para que você decida se entregar ao Senhor, apagar o seu passado de miséria, de pecado, de falha, de erros. Não precisa de muito. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Para aquele homem só foi somente uma mensagem. Filipe ali entrou na carruagem, a Bíblia estava aberta no livro do profeta Isaías, ele explicou, e aquele homem foi batizado. Aí chega Cornélio, que mandou buscar Pedro lá na sua casa, disse, manda chamar Pedro. Pedro chega, dá um discurso, o Espírito Santo desce sobre todos que ali estão, e eles começam a falar em outras línguas, adorando a Deus, adorando a Deus. E Pedro vai dizer, poderão porventura recusar esses que sejam batizados? E Pedro vai batizar a todos ali. Louvado seja o nome de Jesus. E assim eu quero encerrar essa live em nome do Senhor, pedindo que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero que você faça comigo essa oração. Deus, eu sei que muitos assistirão depois dessa mensagem. Muitos vão acompanhar. Sei que tem pessoas que às vezes não têm tempo de assistir uma mensagem prolongada, grande. Sei que tem pessoas que não têm paciência. Sei que tem pessoas que estão aí se alimentando apenas de vídeos curtos, se alimentando aí de um versículo, mas não se aprofunda na palavra. Sei que existem pessoas, meu Pai, que acompanharão. E eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor desça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E que assim como Pedro estava profetizando ali, estava pregando, anunciando, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a vida de Pedro, desceu sobre aquele lugar, desceu sobre aquela casa. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo desça sobre a vida desse homem, e que essa pessoa seja perdoada dos seus pecados, e que ela entenda que o Senhor tem visto seus atos de bondade, que ela entenda, meu Deus, que o Senhor tem visto, porque o Senhor nos chamou para praticar o bem. Porque nesse momento, em nome de Jesus, a unção do teu Espírito desce sobre as nossas vidas, desce sobre as nossas casas, desce sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor. Se você quer se batizar, se você quiser se batizar em nome de Jesus, a gente está aqui para te batizar em nome do Senhor Jesus. Se você deseja, se você quer crescer ainda mais na palavra do Senhor, peço que você também esteja nos seguindo aqui no Instagram, a gente sempre está colocando uma mensagem, a gente sempre está colocando uma palavra. Então nos acompanhe em nome de Jesus. Deus vai falar contigo, fica na presença, persevere, não desista, seja forte, seja firme, amém? Peço também que você esteja acompanhando nosso conteúdo. Nós estamos aí com um blog, no link da bio você pode estar acompanhando os conteúdos que nós colocamos por lá. Eu sei que tem pessoas que preferem mais a leitura, então você que prefere a leitura, Lourdinha, seja bem-vinda, a paz e a graça. Você que prefere mais a leitura,
nós vamos estar colocando artigos aí que você pode estar acessando através do link da bio. Amém? Louvado seja Deus. Também quero pedir que você venha entrar através do canal do YouTube também, porque nós estamos lá colocando diariamente uma mensagem. Deus abençoe, Lourdinha. Colocando uma mensagem, colocando uma palavra, né? Então nos acompanhe também no TikTok, na nossa página do Facebook, PR Jobson Batista. Que Deus engrandeça a sua vida e que você seja ricamente abençoado. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Amém? Lourdinha, nós já estamos encerrando a live. Deus abençoe. Um abraço, viu? Glória a Deus. E para você que quer adquirir o e-book, para nos ajudar, para que a gente possa estar crescendo, né? Para que a gente possa estar investindo aqui na obra do Senhor, nós temos aí o e-book. Deus não muda, mas eu preciso mudar. Muito bom. Tá finalizando já e eu vou estar colocando aí para que você possa acessar em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Aleluia.